O temperamento melancólico é sensível, reflexivo, profundo, ele valoriza muito a estética, a beleza da vida. Então é aquela pessoa que ama contemplar paisagens naturais, que valoriza a arte, música, literatura, poesia, justamente porque existe nele esse senso estético apurado, essa busca pela beleza. O temperamento melancólico é muito introspectivo, ou seja, ele volta o olhar dele constantemente para dentro de si mesmo e está sempre analisando sobre o que ele está pensando, sobre as motivações dele, sobre os sentimentos dele, e isso faz com que ele tenha um grande autoconhecimento, né? Uma grande consciência de si mesmo. Eu gosto de uma frase de Conrad Rock no livro Os Temperamentos, Conhece-te a Ti Mesmo, onde ele diz o seguinte: as impressões na alma do melancólico podem ser comparadas a uma estaca que com as marteladas vai se afundando na terra com crescente tensão, fixando-se com tanta firmeza que não é fácil arrancá-la. Ou seja, diante das experiências, das situações que o melancólico vivencia, existe primeiro uma resposta fraca dele diante daquele estímulo, mas gradualmente aquilo vai crescendo dentro dele e então ele fica finalmente marcado profundamente por aquela situação. Por isso que é comparada a essa estaca fincada na terra. O melancólico, ele volta muito o olhar dele para o passado. Ele recorda com detalhes as experiências vividas, as mágoas, com muita riqueza de detalhes, e ele olha muito saudosamente também para as experiências que ele viveu, e também muitas vezes ele se pega pensando por que ele falou tal coisa e não tal coisa, por que ele agiu daquele determinado modo ou deixou de agir. Ele está sempre com esses devaneios, né? Com essa mente muito imaginativa, muito pensativa, sempre se lembrando de situações que ele viveu, sejam boas ou ruins, mas as ruins causam uma marca ainda mais profunda nele. Apesar do nome desse temperamento, né, melancólico, e de ele ter um semblante mais fechado naturalmente, o melancólico, como qualquer outro temperamento, ele pode ter vários humores, né, diversas disposições mentais, e é interessante que o humor dele varia muito de acordo com os pensamentos dele. Nos períodos de maior melancolia, né, tristeza, introspecção, ele se recolhe muito, né, ele é muito reservado, ele pode ter uma tendência para o isolamento, mas o melancólico ele também pode ser bastante extrovertido diante de pessoas que ele tem mais confiança, né, uma intimidade maior. Então é uma ilusão achar, né, que o melancólico ele está dentro daquele estereótipo de ser sempre triste, né, sempre estar ali amuado. Não, ele também pode ser bastante comunicativo, inclusive, e como eu disse, extrovertido diante das pessoas que ele tem uma intimidade maior, que ele se identifica. O melancólico, ele tem prazer na própria companhia dele. Então é muito comum que pessoas desse temperamento tenham esse perfil de gostar da solitude, do silêncio, porque é ali que ele organiza as ideias, que ele reflete sobre a vida, sobre si mesmo. O melancólico, ele tem uma capacidade excepcional de análise. Então, antes de ele se envolver num novo projeto, ele tem uma habilidade natural de identificar cada possível falha que aquele projeto pode apresentar. Então, ele é muito cauteloso, ponderado, ele não vai se envolver em algo antes de analisar aquilo. Ele é muito meticuloso, detalhista, então ele tem esse olhar de conseguir enxergar os detalhes, as minúcias que muitas pessoas poderiam deixar passar. Devido a essa característica do melancólico, de ser muito imaginativo, né, de ter esse mundo interior muito rico, cheio de boas ideias, ele é um temperamento muito criativo e muito talentoso. É muito comum encontrar melancólicos que tenham algum talento para a arte, independente de qual expressão artística que seja. Mas interessantemente, o melancólico ele não se vê dessa forma. Muitas vezes ele volta o olhar de forma muito negativa para ele mesmo, enxergando qualquer detalhezinho que não esteja perfeito, porque ele é muito perfeccionista e ele exige um alto padrão para si mesmo,
um padrão assim muitas vezes inalcançável que ele nunca consegue atingir. E aí a decepção do melancólico é ser perfeccionista, né, buscar a perfeição, mas viver num mundo imperfeito e se deparar com a própria limitação dele, né, com a própria imperfeição dele, porque afinal a imperfeição faz parte da vida, né, da experiência humana. Então, o melancólico, por ter esse olhar, essa tendência, né, de olhar muito negativamente para a vida, para as coisas, para ele mesmo, ele não enxerga o próprio talento, o próprio potencial, a própria habilidade, né, diante de alguma coisa. Eu até me lembrei agora, né, de quando Monet, que foi um dos maiores pintores, né, do impressionismo, que tem obras lindas, ele ficava insatisfeito com as obras dele e destruiu muitas delas. Então, é muito comum que isso aconteça, né, do melancólico não valorizar o próprio potencial e de, muitas vezes, se preciso, ele se desfazer daquilo porque não gostou, e por ele buscar tanto a perfeição e ter naturalmente, né, essa apreciação pela arte, pela estética, ele também vai aprimorando muito o talento dele, né, embora ele não reconheça. Então, é muito comum que melancólicos sejam muito talentosos. Esse temperamento, como eu mencionei antes, ele é afetado profundamente pelas situações. Então, diante de uma mágoa, o melancólico fica muito marcado. Ele sente, ele revive o que ele sentiu por muito tempo. Então, o melancólico ele tem uma dificuldade maior de perdoar, de relevar, de esquecer aquele evento negativo, né? Existe nele uma necessidade maior de trabalhar o perdão por conta disso. E eu concluo esse vídeo desse lindo temperamento, embora ele próprio não reconheça essa beleza em si mesmo muitas vezes, e é muito bonita essa sensibilidade que o melancólico tem para com o outro, esse olhar dele pela beleza da vida, os detalhes que ele encontra em cada coisa, a excelência que ele busca em tudo que ele faz e o desejo dele pela justiça, por aquilo que é verdadeiro, correto, fazem dele um temperamento muito especial.